Podemos colocar tudo dentro de um radical só, né? Ou fazer duas raízes separadas, tá? Tanto faz. Dá na mesma. Então, olha lá. Quanto que é a raiz de 121? 11. E quanto que é a raiz de menos 1? Izinho. Então, 11i. Agora aqui, raiz de menos 16. É raiz de 16 vezes menos 1. Vamos colocar esse menos 1 aqui entre parênteses, porque a gente não pode deixar duas operações assim, ó, sem um parênteses aqui, tá bom? Então, vamos colocar raiz de 16, 4. Raiz de menos 1, izinho. 4. Agora aqui, raiz de 49 vezes menos 1. Raiz de 49, 7. Raiz de menos 1, i. Raiz de menos 25. É raiz de 25 vezes menos 1. Então, 5i. Certo? Certo. Agora, pessoal, no próximo exercício, o que nós vamos notar? Que aparecem as potências. E aí, aí é fácil, né? Eu faço, separo tudo assim, ó. Entra naquela propriedade da potenciação, né? Multiplicação de potência de mesma base, porque a base é o izinho. A gente soma os expoentes. Então, a gente faz do contrário. Por exemplo, se eu tenho i elevado lá à quinta potência, por exemplo, olha lá, i elevado à quinta potência. Eu vou fazer i ao quadrado vezes i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado é menos 1 vezes i. Menos com menos, mais 1 vezes i. Isso aqui é igual a izinho. Fácil, não é mesmo? Acontece que lá no livro, gente, tem uma potência assim, ó. I elevado a 1035. E aí? Como é que eu vou fazer 1035 separando isso? Bom, gambiarra. Qualquer potência que a gente tiver aqui, gente, com a base I, nós podemos ter 4 tipos de respostas. Olha só. Vamos começar assim para vocês verem. Olha aqui. E isso aqui é o seguinte. Como eu não consigo decorar, todas as vezes que eu vou fazer, eu tenho que fazer uma prova. Eu crio essa tabelinha na hora, tá? Eu vou fazer exercício. Crio a tabelinha lá na hora, é rapidinho, tá bom? E aí a gente não precisa ficar decorando as coisas. Então, olha só. I elevado a zero. Toda potência elevada a zero, quanto é? 1. I elevado a 1. Toda potência elevada a 1, quanto é? Ele mesmo. Ele mesmo, a própria base, muito bem. Aí depois, i ao quadrado é menos 1. I ao cubo é i ao quadrado vezes i. Então, menos 1 vezes i menos i. Se eu colocar i à quarta, vai ser i ao quadrado vezes i ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. A gente volta aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho 4 possíveis casos diferentes. Olha, o i elevado, ó, as respostas podem ser u menos 1, i menos i. Então, gente, olha, o que eu faço? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, eu tenho que descobrir quanto que é i elevado a 17. Aqui nós temos, ó, 4 tipos.
Então, eu vou fazer assim, ó. Pega esse expoente 17, vai ali no rascunho. 17 dividido por 4. Quanto dá? Dá aí 4, Não, vai dar 4. A gente precisa do resto. Ó, 4 vezes 4, 16. Para 17, 1. Esse resto 1 é o que a gente precisa. Vem aqui, procura o expoente 1, ó. I elevado a 1. A resposta é Izinho. Então, I elevado a 17 é Izinho. Eu fiz desse jeito aí mesmo, dividindo. Se eu tiver I elevado a 32, 32 dividido por 4 é 8, sobra resto 0. Então, olha aqui, quem tem resto 0? O resto, a gente olha no expoente. Então, I elevado a 0 é 1. Então, I elevado a 32 é 1. Que se a gente fosse colocando I ao quadrado, I ao quadrado, I ao quadrado. Então, o que eu faço? Ó, isso daqui, na verdade, ó, essa tabelinha é muito fácil da gente criar ela na hora. Eu não preciso ficar quebrando a cabeça toda hora para ver, né? E nem separando I ao quadrado, I ao quadrado. É só eu saber, ó. I elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é 1. Porque aí eu pego o resto e relaciono com esse expoente. Então, isso... Oi. Não dá pra ver a tabelinha. Eu tô. Não se preocupe. Júlia, depois eu já vou pôr a foto dela no grupo, tá? Então tá bom, tá bom. Ó. Tá. Tira print aí, filho. Não deu tempo. Ela vai pôr no grupo depois. Não, eu vou colocar, pode ficar sossegada. É só pra você entender como a gente faz. Tá bom? Então, ó, é o tipo de coisa que na hora que a gente vai resolver o exercício, já coloca aqui em cima no caderno. Eu já comecei, já tá aqui, ó. Todo exercício que eu fui fazer, eu já volto aqui, ó. Já olho aqui. Já tá pronto essa tabelinha aqui. Certo? Fica muito prático pra gente. Então, agora vamos lá para a atividade 2. Olha só. I elevado a 7. 7 dividido por 4 vai dar 1, sobra resto 3. Vai na tabela, resto 3 menos I. Agora aqui, I elevado a 5. Se eu dividir por 4, vai deixar resto 1. Então, resto 1, procura aqui. Resto 1 vai dar Izinho. Mais I elevado a 8ª. 8 é múltiplo de 4, vai dar resto 0. Elevado a 0 é 1. I mais 1. Mais 1. Ou 1 mais I, né? Que é a mesma coisa. É só que a gente costuma escrever o número na frente e a parte imaginária depois. Agora o C, olha lá. I elevado à 4ª, resto 0. Então, vai ficar 1. Depois, I elevado à 9ª, sobra resto 1. É Izinho. Mais Izinho. Menos. E a 6ª, sobra resto 2. Então, 2 menos 1.
Olha, pessoal, muito importante, parênteses por causa da regra de sinal aqui, hein? Então, olha só. 1 mais I mais 1. 1 mais 1, 2 mais I. Essa próxima que eu achei mais chatinha. Vou até apagar pra ver o que aconteceu no fazer. Não, deixa pra você ver se errou, pra ver aonde errou e o porquê. Não apaga, não. Não, tem foto, professora. É que eu não sei se... Ah, tá. Bom, todas as vezes que vocês se depararem com uma situação dessas, eu já tenho o primeiro conselho a fazer, ó. Se for menos e o mais depois, invertam e deixa o positivo na frente, tá? Então, coloca I menos 1 ao cubo. Fica mais fácil. Isso aqui, gente, se chama cubo da diferença, tá? Existe uma regrinha.